tá claro como a luz do dia, me parece absolutamente razoável. O que o senhor está propondo aqui é que, de fato, as coisas, cabe o ônus da prova a quem acusa, ele está fazendo uma acusação, a gente não pode simplesmente tomar as convicções e as crenças, porque essas pessoas podem estar movidas por paixões que não necessariamente têm como base qualquer tipo de substância material. Então, isso está absolutamente claro, e eu lhe agradeço, Michel, inclusive pela eloquência com que o senhor se articulou nesse sentido, e eu me subscrevo, acho que faz todo sentido isso que o senhor acabou de dizer. O senhor tem uma história com o Sérgio Moro, como crítico, como o senhor muito bem colocou, considerando a atuação do Sérgio Moro, e a minha pergunta aqui é: o senhor presenciou algum tipo de situação análoga ao que o Tony Garcia... Não essa questão de festa da cueca, nem nada disso, mas o senhor presenciou alguma situação análoga, por exemplo, na atuação do Sérgio Moro, ainda enquanto magistrado, no que diz respeito a esse modus operandi de extorquir, de ameaçar, de chantagear as pessoas, ou o senhor nunca viu nada parecido com isso no período da vossa magistratura acompanhando o trabalho do Sérgio Moro? Veja, pouquinho antes de responder, eu vou fazer uma observação. Eu tenho a impressão de que a maior parte do que o Tony falou é verdade. É verdade. Ele faz uma observação em relação a mim, que ele diz assim, olha, quando foi deflagrado da operação foi porque você procurou ele e tal. Aquilo lá não é verdade. Não é verdade. Eu procurei o Moro e não falei aquilo. Provavelmente o Moro, se falou aquilo para o Tony, pode ter falado ele pode ter falado entre o Moro e o Tony Garcia, sem dúvida alguma, merece mais meu crédito que o Sérgio Moro. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mesmo tendo feito acusações falsas contra mim, etc., ele estava numa situação de pressão. Eu acredito, assim, pelo que eu vivenciei, eu acredito que o Tony possa estar falando a verdade, na maior parte daquilo que ele traz. Algumas coisas não fecham. Algumas coisas que eu presenciei, vivi à época, que realmente não fecham. Mas, entre o Moro e o Tony Garcia, são duas figuras, né, que andavam juntas até pouco tempo atrás. O Tony mesmo disse isso, era chamado a toda hora. Entre o Moro e o Tony, pelo menos, do jeito dele, sem o qualificar ou o valorar positivo ou negativamente, o Tony é quem ele é. Ele não passa uma imagem de ser quem ele não é. Ele é quem ele é. Quem vive lá em Curitiba sabe quem é o Tony Garcia. O Moro não. O Moro sempre tenta e sempre buscou uma imagem que aos poucos está se esfacelando, porque você não consegue enganar a todos o tempo todo. Eu presenciei, indo à pergunta, presenciei situações de pressão psicológica e tortura psicológica, na mesma linha do que o Tony Garcia falou, em relação, por exemplo, ao meu ex-cunhado, irmão caçula da minha ex-mulher, que faleceu em 2016. Esse rapaz trabalhava comigo no escritório de uma maneira absurda, foi vítima da mesma operação que eu fui vítima. E lá pelas tantas, ele preso preventivo, estava em prisão preventiva, e foi transferido para um presídio de segurança máxima, em prisão preventiva. Caramba! Um menino de 21, 22 anos. Rasparam a cabeça dele e o colocaram um macacão daqueles laranjados, visando a pressão numa cela fria, enfim,
como um condenado de alta periculosidade, exatamente para buscar o quê? O que é isso, se não tortura psicológica? Mas não havia nada a ser delatado. Dentro do meu escritório não havia nada, a gente trabalhava e advogava. Isso é um dos fatos que eu posso mencionar, claramente, em relação ao rapaz, ao menino que eu vi crescer, e que faleceu em razão de ter se tornado alcoólatra por nunca ter superado aquela operação. Michel, e com todo o respeito do mundo, só bancando o que a gente chama coloquialmente aqui de advogado do diabo, o senhor teria como provar isso, por exemplo, que o senhor acabou de dizer, exatamente aplicando a mesma lógica que a gente aplica para a questão do Tony Garcia aqui. Se alguém lhe perguntasse, doutor Michel Saliba, como é que o senhor prova efetivamente esse relato que o senhor acabou de me fazer? Está registrado. Está registrado. Eu só vou tomar um golinho d'água aqui. Claro, querido, por favor. Claro, tranquilo. Está registrado. Ele sai do Centro de Operações e Triagem, do AU, em Curitiba, e é levado a um presídio de segurança máxima localizado na divisa de Curitiba com Araucária. Isso no início de 2005. Está tudo registrado. O nome dele, o RG, tudo. Está tudo lá. Tudo registrado. As fotos, ele com a cabeça raspada, tudo. A morte dele em 2016, o problema psiquiátrico que ele enfrentou ao longo de toda a vida. É uma situação que deixa sequelas para o resto da vida. E eu acredito, por isso que eu não quero aqui fazer nenhuma acusação ao Tony. Eu acredito que o Tony as enfrenta também. Que o Tony as enfrenta também. Eu fui advogado do Tony. Eu não posso aqui falar, olha, o Tony Garcia é um bandido porque ele deu o golpe do consórcio Garibaldi, isso e aquilo. A demonstração dos autos, isso eu dizia a ele na época, deixavam evidente que ele não era o dono do consórcio, mas ele preferiu e optou por fazer a delação premiada. Eu não teria feito. Okay. Ao fazer a delação premiada, ele se tornou, segundo o que ele disse, um agente. Começou o inferno da vida dele ao fazer a delação premiada. E se tornou um agente infiltrado. Mas o que eu estou pedindo, o que eu acho importante, é que isso tudo seja minimamente demonstrado e provado. Isso eu acho necessário, mais que necessário.